Estamos iniciando aqui mais uma aula do curso de Teologia. Hoje, a aula de número 3, referente ao Antigo Testamento. E vamos falar hoje um pouco sobre o livro de Êxodo. O Êxodo, a palavra Êxodo, já tem esse significado que traz todo o fato ocorrido neste livro, que é Israel nômade, ou seja, Israel andando pelo deserto, Israel saindo do Egito e caminhando em direção à terra prometida. Isto é o contexto geral do livro de Êxodo, até por isso que ele tem este nome, É o período em que o povo de Israel não tinha uma morada fixa, andavam em direção à terra prometida. Este é o livro de Êxodo. Ele tem como propósito registrar aí os acontecimentos referente à libertação do povo de Israel, saindo ali do Egito e caminhando em direção à terra prometida. Então, todo esse desenvolvimento desse período está registrado no livro de Êxodo. Também podemos pontuar aí Moisés como sendo o autor deste livro. E este livro foi escrito por cerca de 1450 a 1410 antes de Cristo. Esta é uma data aproximada, nós não podemos afirmar datas, porque todas elas, como nós já falamos em outras aulas, são baseadas em acontecimentos, em fatos, em coroação de rei, alguma coisa importante. Por isso não dá para afirmar a data. Se dividirmos aí o livro de Êxodo em esboço, nós podemos ter aí do capítulo 1 até o capítulo 12, podemos fazer aí um tópico sobre Israel no Egito. Vai falar sobre a escravidão no Egito, a escolha de Deus fazendo ali, Deus escolhendo Moisés. Nós podemos colocar dentro desse tópico aí também Deus enviando Moisés até Faraó, Moisés ali fazendo com que surgissem pragas pelo Egito, e termina esse tópico aí com a Páscoa, com a celebração da Páscoa. Já o segundo tópico, nós vamos colocar aí a partir do capítulo 12 até o capítulo 18, por volta do versículo 27, alguma coisa assim. O segundo tópico aí é Israel no deserto. Vai do capítulo 12 até o capítulo 18, onde vai tratar do Êxodo, em si, a travessia do Mar Vermelho, depois que atravessou o Mar Vermelho, a murmuração do povo ali durante aquela caminhada toda no deserto. Tudo isso nós encontramos aí no segundo tópico. Todos aqueles acontecimentos, a partir do momento que eles saíram do Egito, da terra de Gósen, até o momento que eles estão entrando no deserto, atravessa o mar, está entrando no deserto em direção ao Sinai. Tudo isso nós colocamos dentro do segundo tópico do nosso esboço. Já o terceiro tópico, nós vamos ver aí Israel já no Sinai, a partir do momento que Israel está ali no deserto do Sinai, no Monte Sinai, a entrega da lei, onde Moisés passa aqueles 40 dias no monte, e a instrução de Deus para que fosse construído o tabernáculo, o momento que Moisés desce do monte, e ali no momento de ira, pela situação do povo, quebra as pedras da lei, e também vamos ver aí a construção do tabernáculo. Então, o terceiro tópico, ou nós podemos finalizar o livro com a construção do tabernáculo. Assim fica o esboço do livro de Êxodo, para melhor a gente entender. É bom a gente observar que durante os cerca de 400 anos que os estudiosos afirmam, entre 280 a 400 anos que o povo de Israel passaram no Egito, esses israelitas, eles tiveram uma vida próspera, mas ao mesmo tempo se tornaram escravos. E Faraó
né, sempre procurando meio para os oprimir. O Faraó os oprimia cruelmente, ao ponto de não permitir que os seus filhos sobrevivessem, né? Então você pode se lembrar, ao ler o livro, daquelas instruções de Faraó às parteiras para provocar a morte dos filhos dos israelitas quando as mulheres estivessem para dar. Mas durante todo esse período também, o israelita, né, o povo de Israel, sabendo da promessa que Deus tinha para eles, eles oravam para que Deus os libertasse dessa situação. E todos eles aguardavam esse momento, né? E todos eles aguardavam esse momento. É por isso que quando Moisés nasceu, Joquebede tinha aquela ideia, né, de que Moisés seria esse libertador do povo. Por isso todo aquele cuidado ali, né, com Moisés, evitando assim que ele tivesse um fim como as demais crianças da sua época, tá? Então ali agora ela prepara tudo para que o seu filho pudesse então conseguir, né, chegar a ser esse libertador de Israel. Deus então cumpre a sua promessa, né, o seu intento, e resgata este povo através de um milagre, né, um milagre muito grande, né, a começar com o cuidado para que Moisés sobrevivesse, né? Então, isso agora faz com que Moisés se torne o libertador, um homem criado nas ciências dos egípcios, né, um grande conhecedor, e também um homem preparado dentro dos conhecimentos relacionados ao Deus de Israel, né, a história do seu povo, né, o cumprimento das promessas de Deus, né, aquela certeza do único Deus. Então Moisés, ele teve essas duas preparações aí. Ele estava... Moisés, um certo dia, resolve então começar a colocar em prática o seu chamado de libertador, né? E encontra ali de repente uma discussão, né? Uma confusão entre um egípcio e um israelita, né? E ele acaba matando o egípcio, né? Mas o que ele não sabia é que mais tarde isso veio ser descoberto, então ele acabou fugindo para a terra de Midian, né? Onde também ali em Midian ele passou alguns anos, né? Ele encontrou ali uma esposa, ele casou, né? Ele ali também em Midian, né, Deus falou com ele através da sarça, né, onde que aquela sarça queimava, mas não terminava de queimar nunca. Moisés ali teve uma experiência maravilhosa com Deus, onde ele ouviu Deus, né, e Deus disse para ele: eu sou o que sou, né? Esta é uma das definições mais claras de Deus, onde ele se coloca ali para Moisés, ele se revela como o Yahvé, né, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não tem outra definição para ele, né? E Deus ali também concede a Moisés, né, poderes, né, para que ele pudesse ir até o Egito e revelar ali aqueles poderes, né, como na manifestação de pragas, né? Então Deus passa isso para Moisés, dá ele essa capacidade para que ele pudesse ir até o Egito, resgatar o povo que estava lá. Moisés então, cheio de poder, vai até o Egito, né? Juntamente com Arão, porque foi uma parceria que Deus formou entre os dois, porque Moisés reclamou com Deus, né, que para ele seria difícil falar com Faraó, mas Deus falou para ele: não, você leva com você Arão e eu vou falar com você, você fala com Arão. Moisés então vai até o Egito e ali agora junto com Arão chega até a presença de Faraó e começa a expor para Faraó, né, a necessidade do povo sair do Egito para celebrar, para festejar ao Senhor no deserto, tá?
E para que isto pudesse acontecer, né, Moisés então ali usa a manifestação das pragas como uma prova de que Deus estava falando com ele, de que ele tinha uma então, autorização de Deus. Moisés começa ali a operar os milagres, né, com a finalidade de que o coração de Faraó fosse amolecido, permitisse que o povo saísse do Egito. Mas, na verdade, o que Deus queria era que os próprios israelitas o reconhecessem como o único Deus. O que gastou tempo era para acontecer ali já no Egito. Eles já saírem dali com esta definição. Mas, na verdade, eles não saíram com essa definição. Eles tinham uma noção da promessa de Deus, eles esperavam a promessa de Deus, mas, ao mesmo tempo, seus corações estavam obstinados para outros deuses. Né? Ao mesmo tempo, eles estavam presos às coisas do Egito. Né? Até a comida do Egito os prendia. Então, Moisés, né, opera ali a primeira manifestação, que era as águas se tornarem sangue. Né? Então, Moisés agora estende ali a vara, toca na água do rio, e todas as outras águas do Egito se tornaram em sangue. A segunda praga que nós vamos encontrar são as rãs, né, onde o Senhor disse a Moisés para que ele pudesse então ir de novo falar com Faraó, né, e Faraó recusasse, então um montão de rã ia invadir todas as casas ali. E foi o que aconteceu também. Né? Mas a terceira praga foi a dos piolhos, né, onde que todos os lados no Egito ficaram ali agora infestados de piolhos. Né? Esta foi ali a terceira praga que aconteceu no Egito. A outra praga que aconteceu foi a praga das moscas, né? Onde que através da palavra de Moisés, apenas as casas dos egípcios havia enxames de moscas. Na casa dos israelitas, que ficava na terra de Gósen, ali não havia enxame de moscas. Né? E ainda podemos citar aqui a outra praga, que é a praga da peste nos animais. Né? Então, também, mais uma vez, acontecendo apenas nos egípcios, onde que a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, né, sobre as ovelhas, haverá aí muitas pestes sobre eles. Né? Então, tudo isso com o intuito de mostrar que quem estava com Moisés era o Deus Todo-Poderoso. Ainda houve aquela que nós podemos ver aí como sendo a praga das úlceras, né? Pois agora Moisés pega cinza e joga para o alto, e essa cinza se espalha no ar, né, como pulgas, como insetos, né, minúsculos, e que ao contato com as pessoas, com os animais, se tornam em úlceras, né, e isso atingiu muita gente ali no Egito. Né? Também vem a praga da saraiva, a chuva de pedra, né, onde que matou muitos escravos, né, muitas pessoas que estavam desprotegidas ali no Egito, elas acabaram morrendo por causa dessa chuva de pedra. Né? E também a praga dos gafanhotos, né, onde que surgia um gafanhoto de todos os lados e destruiu as plantações dos egípcios. E a penúltima praga é a praga que nós podemos chamar das trevas, onde que durante 3 dias, né, o Egito ficou sem luz, totalmente escuro, e os egípcios não podiam se mover para lugar nenhum. Mas, no lugar onde estavam os israelitas, havia luz normal, isto que é interessante. E a última é aquela da morte dos primogênitos, né, onde o filho mais velho, né, o que nasceu primeiro, esse, na casa que não houvesse ali o sangue sobre o umbral daquela porta, né, então, ou da janela, o filho mais velho morreria. Né, e também houve uma grande mortandade ali na terra do Egito. Né, e Faraó, então, permite o povo sair. Mas, depois que o povo sai, né, ele agora endurece o seu coração mais uma vez.
acontece então o êxodo de fato, né? Então Moisés ali agora levanta, chama Arão, né, de novo. Sendo assim, podemos ver aí o livro de Êxodo, né, com dois temas principais: a libertação do Egito, né, e a aliança no Sinai. Tá? Então Deus liberta do Egito, o povo sai, caminha por aquela terra, né, e atravessa o Mar Vermelho, chega no Sinai, e ali no Sinai Deus faz uma aliança com o povo agora, né? E esses dois temas aí são interligados, né, por outros temas secundários, né? É isso aí. Agora que você terminou de ouvir essa aula, não esqueça de entrar no nosso site www.institutorenovado.com.br e acessar a parte do aluno e solicitar atividade para que possa validar a sua presença nessa aula. Um abraço.